Olá pessoal, meu nome é Ziel Moura, seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai vetorizar um logo e esportes aqui no Photoshop, tá? Existe um programa totalmente voltado para vetor, né, que é o irmão do Photoshop, chamado Illustrator, mas aqui no canal que predomina é Photoshop, então dessa vez nós vamos fazer dentro do Photoshop. Então imagine o seguinte, você pegou um cliente que ele tem um logo ali, não tá com uma boa qualidade e você vai precisar agregar um pouco mais de qualidade para poder colocar na arte que você está desenvolvendo, seja um mockup de camisetas, seja ali uma interface que você está criando para divulgar os jogadores e assim sucessivamente, beleza? Eu vou fazer para esse estilo de logo, mas você pode usar os princípios aqui para fazer com qualquer logo, tá? Vou tentar vetorizar aqui no Photoshop. Então vem comigo, a gente vai criar um novo arquivo aqui, tá? Indo no botão arquivo, novo, nós vamos criar um documento aqui. Eu creio que desse tamanho que eu vou criar já vai ser o suficiente, que na altura eu vou colocar 1000. Isso aqui vai facilitar. Se você quiser mudar a resolução aqui, fique à vontade. Eu vou deixar em 72 mesmo, com plano de fundo branco, e vou clicar aqui em criar. E aqui agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai habilitar as réguas aqui no seu Photoshop, caso a sua não esteja habilitada, é só pressionar Ctrl R, tá? Que já vai aparecer aqui esses números aqui, são as réguas. E aí basicamente o que você vai fazer é o seguinte, ó. Clica em cima da régua, tá? Nessa parte vertical, clique e arrasta, quando chegar no centro ele vai dar uma travadinha aqui, aí você solta. E aí ele vai fazer essa linha azul aqui no meio. E aqui também, ó, na parte superior, você vai fazer a mesma coisa, né? Clique e arrasta, quando chegar no centro ele dá meio que uma travadinha, você solta. Isso porque o nosso logotipo precisa estar dentro das proporções, né? Dentro da simetria. Se seu logo possui, por exemplo, um animal ou algo do gênero, né? Que um lado é espelhado do outro, então fica bem mais fácil porque a gente faz apenas um lado, depois a gente só faz um flip e fica tudo certo. Você vai entender agora. Deixa eu só importar aqui uma imagem, tá? Olha, cliquei e arrastei em uma imagem aqui, tá? Ela é essa imagem que eu acabei de importar. Se o seu Photoshop clicando e arrastando não for, você vai até arquivo, colocar incorporado e aqui você seleciona a imagem que você quer abrir. Aí vai acontecer a mesma coisa, tá? Vai vir para você desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo ó, que essa imagem tá com baixa qualidade? Então digamos que seu cliente te mandou assim, dessa forma. O que é que você vai fazer para poder ampliar e obter um pouco mais de qualidade? Logo de início a gente já aumenta aqui o tamanho, tá? Segurando o Alt. Lembrando, deixa ela bem centralizada aqui certinho, tá? Tem que estar centralizada, aí você pressiona Enter e aqui basicamente a gente vê, né, a baixa qualidade que essa imagem tem. A primeira coisa a se fazer é determinar o tamanho, então caso você posicionou e não gostou, quer ampliar um pouquinho mais, você pressiona Ctrl T, tá? Lembrando que tem que ser na camada do logo e não no plano de fundo e aumenta segurando o Alt para ele manter a proporção e também manter centralizado. Eu vou deixar aqui assim mesmo, então agora sim pressiono Enter. E agora a gente vai bloquear essa camada aqui, para caso a gente use alguma ferramenta, ela não sair desse local que a gente marcou e aí venha danificar o nosso projeto. Então você vai clicar nessa camada do logo, tá? Clica aqui no cadeadinho e ela vai ficar aqui bloqueada. Mas antes da gente fazer isso, tá? A gente vai baixar um pouco aqui a opacidade, para ficar fácil da gente visualizar o que a gente está fazendo. Então, ó, vou deixar basicamente em 35% de opacidade e agora sim eu clico aqui para bloquear a camada. E aí para você desbloquear é só clicar de novo no cadeado aqui que ele já some. Muito bem, agora o que vamos fazer aqui é trabalhar com a ferramenta Shape dentro do Photoshop. Você pode trabalhar com essas ferramentas aqui, ó, que são limitadas, que no caso é a ferramenta retângulo, a ferramenta elipse, a triângulo e assim sucessivamente. Mas essas ferramentas são muito padrão, você não tem a liberdade de fazer meio que um desenho, né, decalcar toda a forma. Então para isso nós vamos utilizar a ferramenta caneta, tá? Que é essa ferramenta aqui, a primeira opção. E aqui na parte superior a gente vai tirar de demarcador e vamos colocar em forma. E basicamente nós já temos uma ferramenta para trabalhar. Mas aqui observe o seguinte, a nossa imagem nós temos que começar sempre da parte de baixo para a parte superior, que é onde tem os detalhes. Como por exemplo aqui, ó, nós temos todo um contorno, tá? Azul. O preenchimento é como se fosse um preto. E aqui depois a gente tem alguns detalhes brancos e também um sombreado. Então tem que fazer por etapa. Primeiro a gente faz todo esse contorno com o background da própria logo, tá? E depois a gente faz os detalhes internos do nosso logo. Então basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos começar primeiro configurando o traçado, né? Porque essa linha azul que tem contornando todo o logo, a gente pode fazer facilmente com o traçado. Então se de repente o seu tiver formas semelhantes a essa, você não precisa criar duas vezes, é só habilitar aqui essa opção de traçado, você clica aqui para escolher a cor, nesse caso eu vou colocar um tom de azul parecido com o que tem na imagem original, no caso é um azulzinho assim, ó, tá ótimo isso aqui, vou clicar em OK, e aqui no preenchimento, tá aqui essa primeira caixinha, eu vou colocar como se fosse um preto mesmo, tá feito, clica aqui em OK, e basicamente você pode configurar aqui logo de início um tamanho, vamos colocar aqui 7, ou então 8, vamos ver aqui,
um traçado que fique parecido com esse. Eu creio que vai ser o número 6. Vamos ver. Exatamente, vamos deixar no tamanho 6 aqui, tá? Eu só tô comparando aqui, ó, dando uns cliques, esse traço, tá? Com o traço do logo, tá? Então esse aqui tá bem semelhante assim na espessura, então é basicamente esse aí que eu vou utilizar. E aqui a gente só vai simplesmente contornar um dos lados, tá? Do nosso logo. No caso, você vai pegar daqui pra cá, tá? E essa parte aqui você vai contornar tudo e chegar até essa parte dessa linha. Então, no caso, a gente só trabalha basicamente com um lado, dessa forma aqui. Então, vamos começar aqui a fazer esse contorno. Dá um clique aqui em cima da linha, você clica e arrasta, faz a volta. E basicamente aqui é os princípios para você utilizar aí a ferramenta caneta aqui dentro do Photoshop. Então, você vem, clica e arrasta, tá? Vamos posicionando certinho. Depois a gente pode voltar, logicamente, aqui e ajustar cada ponto. Então a gente vai clicando e arrastando. Pode dar vários cliques, não tem problema, tá? Isso aí é de cada um. Às vezes eu faço arte, tá? Que eu dou mais cliques porque eu quero uma precisão maior, caso for preciso alterar. Já tem outras artes que eu faço com poucos cliques, porque eu sei que eu não vou precisar voltar lá para refazer alguma coisa. Então, ó, tô contornando aqui. Aqui ele tem meio que uma curvinha, tá? Se por acaso essa parte preta que tá vindo aqui te atrapalhar, você clica aqui e tira o preenchimento, tá? Por enquanto. Que aí fica só o contorno para você não se atrapalhar. Ó, clicou e arrastou. Faz aqui assim. Também tem outra voltinha. Perfeito. Aí a gente clicou aqui. Vamos habilitar agora o nosso preenchimento. Clicando aqui. E um dos lados já está feito. Eu vou pressionar Enter aqui para confirmar a posição. Olha só, ficou até que interessante, né? Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou desabilitar essa visibilidade da forma 1. Tá? Porque eu vou ter que desenhar a parte branca. Eu não estou conseguindo visualizar. Então, para isso, eu vou desabilitar aqui, ó. Vou criar uma nova camada. Ainda com a ferramenta caneta na sua opção forma selecionada, eu vou criar essa parte branca. Então, ó, preenchimento vai ser a cor branca. E aqui, nessa parte do traçado, a gente vai desabilitar. Porque aqui não tem nenhum traçado, né? Só o desenho mesmo. Então, vamos começar a fazer esse desenho da mesma forma. Eu vou clicar aqui, clique e arrasta. E aí, basicamente, esse é o princípio da coisa, tá? Você vai clicando e arrastando e moldando novamente aquela forma, tá? É o famoso decalque mesmo. Vamos abrir, eu acho que aqui assim, ó, vai ficar legal. Caso esse preenchimento que você venha fazendo tá te atrapalhando, você pode fazer aquilo que eu te mostrei anteriormente. Você desabilita ele, deixa só o demarcador, tá? Que aí fica mais fácil você visualizar, ó. Vem aqui no preenchimento, desabilita e aí você vem clicando e arrastando, né? Esse processo aqui é praticamente refazer todo o logo, tá? Então, pode variar o preço aí, você que vai determinar aí quanto é que você vai cobrar para fazer um trabalho como esse. Mas eu vou logo te avisando que não é um trabalho rápido, tá? É um trabalho que demora um pouquinho para ser feito e que você tem que ter toda a paciência do mundo para poder refazer todo um desenho desse aqui. Eu vou pedir para o meu editor dar uma acelerada aqui no vídeo, assim não fica enjoativo, porque isso aqui é tudo sobre ferramenta caneta, que por sinal já tem um vídeo no canal, tem vários vídeos na verdade, mas eu vou deixar um no card aqui nesse exato momento do vídeo e também na descrição escrito vídeo sobre ferramenta caneta. Do lado tem um link, você clica nesse link e você vai aprender aqui a utilizar a ferramenta caneta. Pode parecer complicado, mas não é. Então agora sim, editor, dá uma aceleradinha aí para ficar melhor. Finalizei mais essa parte, tá? Agora eu vou habilitar aqui o preenchimento na cor branca, logicamente, ó. Vamos colocar aqui novamente a cor branca e já tá feita essa parte do desenho. E eu sempre vim fazendo em volta dessa régua na vertical aqui, tá? Nessa linha que a gente colocou aqui. Eu contornei toda essa parte, falta essa parte do olho, falta também essa partezinha aqui, essas, tá? E logicamente falta essa parte do nariz. Então vamos fazer aqui essa parte do nariz, tá? Ainda com a mesma camada selecionada, a gente vai fazendo aqui, ó. Fica da hora. Então vamos clicar para cá, clica voltando. Eu vou fazer diferente do logo original, tá? Essa parte aqui, vou fazer dessa forma aqui, eu acho que vai ficar mais legal, tá? Então, ó, tá feito mais essa parte. Nós temos aqui agora duas formas brancas. Se você quiser até unir isso aqui para ficar mais fácil, você pode segurar Ctrl e clica na de baixo. Aí você pressiona Ctrl E e pode colocar aqui como rosto, tá? Para ficar mais fácil da gente se basear depois. Vamos continuar fazendo aqui, né? Fazendo aqui a parte do olho agora, tá? Fazendo dessa forma aqui. Isso pra cá. E agora a gente clica aqui. Deixa eu reduzir aqui essa âncora. Aí, ó, beleza. Fecharemos aqui. Tá, ó, novamente criou aqui. Então eu vou sempre somando aqui, ó. Posso renomear novamente, ó, o rosto. Ou se você quiser, você faz tudo e depois você renomeia, tá? Vamos fazer essa parte aqui agora. E aí,
Depois a gente só agrupa todas as camadas que são brancas, tá? Que estão na cor branca, que a gente não vai se perdendo. Uma dica é essa daí, né? Você ir renomeando as camadas para você saber o que é cada coisa, para depois você não acabar se perdendo. Então, vamos continuar o processo aqui. Ó, fechei mais uma forma no caso, ó, tá feita. Vamos fazer mais essa daqui e aí a gente já pode fazer essa e agrupar tudo, tá? No caso, transformar tudo em uma única forma, que aí fica mais fácil pra gente não se perder e aplicar a próxima etapa aqui do vídeo, tá? Finalizei aqui a grosso modo, tá? Se eu tivesse fazendo off, eu faria com mais calma para ficar mais preciso, mas tá ótimo, assim já dá para quebrar o galho. Eu vou agrupar tudo agora, todas as formas brancas. Você vem na primeira camada, segura Shift e clica na primeira que você colocou a cor branca, no caso a camada rosto. Aí é só pressionar Ctrl E, que ele vai agrupar tudo e aí agora sim a gente vai renomear como rosto. Pressionei Enter. Enter novamente e agora basicamente a gente já tem o nosso logo pronto. Olha só como ficou bem interessante aqui essa parte. Aí para você fazer o outro lado é mais simples ainda. Você segura Ctrl, tem aqui o rosto, tá? Aqui esses detalhes e tem aqui a forma. Segura Ctrl e clica na de baixo, tá? Ele vai selecionar as duas camadas, cria aqui um grupo. Vamos colocar isso aqui como o lado esquerdo, tá? Então a gente vai renomear aqui como esquerdo para ficar mais fácil. Expande aqui o grupo e aqui no rosto eu vou aplicar um estilo para poder fazer aquela sombra, tá? Para fazer esse sombreado aqui, ó. Como são cores diferentes, eu consigo fazer um sombreado legal. Mas antes disso, aqui onde eu fiz essa camada rosto, que tá branca, eu vou deixar ele mais azulado, tá vendo? Que tá um pouco azulado puxado pro cinza. Que aí depois eu só jogo um estilo aqui e eu já tenho isso aqui feito para eu não precisar desenhar novamente. Então, ó, preenchimento. Vou colocar aqui na cor do preenchimento. Aqui, ó, mais pro azul e mais puxado assim, ó, para ficar basicamente dessa forma. Se você quiser o código hexadecimal, é esse que tá aparecendo aqui. Clica aqui em OK. E aí, basicamente, agora eu aplico uma sombra projetada no cor branca. Que aí eu tenho o mesmo efeito, sendo que eu não preciso desenhar essas outras partes aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma parte que é mais escura e outra parte que é mais clara. Então, essa parte mais escura eu já configurei a cor aqui. E a parte mais clara eu faço na sombra interna. Eu vou aplicar aqui o estilo, tá? Que eu tenho já salvo aqui. Então eu dou um clique aqui nele. Ele já vai aplicar aqui na minha imagem. Só que, como dá pra ver, ó, é um estilo bem legal. Já deu pra ver a diferença, ó. Antes, sem o estilo, olha só, nessa parte aqui. E depois agora com o estilo. Só habilitar aqui a visibilidade, tá aí, ó, feito com sucesso. Eu ainda posso fazer melhor, posso dar dois cliques aqui nessa sombra interna, ou então clicar com o botão direito, opções de mesclagem, e eu vou mostrar para vocês essas configurações, ó. Em sombra interna, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A primeira coisa que você pode configurar é a parte da distância, tá? Você vai escolher aqui a distância e também o ângulo. Eu vou colocar aqui parecido com o que eu vi naquela imagem. Deixa eu só ver qual é mais ou menos o ângulo daqui. É mais ou menos um ângulo de 120, mais ou menos, 150. Vamos colocar 150 aqui no ângulo para ver como é que fica. Exatamente, ó, 150 ficou legal, só que tem partes aqui, ó, que ficou vazado, então você tem que ter cuidado com isso. Se você quiser também, você pode, ó, selecionando a parte do ângulo aqui, vai aparecer essa ferramenta aqui, é só você clicar e arrastar para onde você quer a sombra. Eu vou deixar assim, basicamente. E aí aqui tá 100%, né, a opacidade, e aqui eu vou colocar a cor branca mesmo. Coloquei o branco para deixar bem forte mesmo, bem intensa essa parte da sombra. Ou se você quiser deixar com um tom próximo da imagem que a gente colocou aqui, você pode deixar. Vou deixar aqui assim, tá ótimo. Ó, basicamente nessa tonalidade aqui. Vou baixar também um pouquinho a opacidade para 90%. Aí você pode ajustar aqui a parte da distância. Lembrando que aqui a gente só vai mexer com a distância mesmo, tá? Você não mexe com desfoque nem com tamanho, somente isso mesmo. E outra coisa que você mexe aqui é a parte do ângulo. Então, ó, por exemplo, 133 o ângulo. Tá ótimo, vou deixar dessa forma aí mesmo. Vou clicar em OK e tá feito então a nossa vetorização. Agora é só você pegar esse grupo aqui, ó, que tá escrito esquerdo, dá Ctrl J nele. Pressiona Ctrl T, aí você clica aqui, ó, com o botão direito, virar horizontalmente, tá? E agora é só você segurando o Shift, clique e arrasta e joga ele aqui no lado, ó. Quando aparecer essa linha rosa significa que está centralizado, aí você pressiona Enter e Ctrl H para tirar essas réguas do meio. Tá vendo, ó, que ficou um risco branco aqui, ó? Então para você resolver isso, você vai pressionar Ctrl T e aí você puxa um dos lados, nas setinhas do teclado você vai puxando aqui, ó, pro lado correspondente. Então pressionei Enter e olha só como ficou, ó. Bem interessante. Para resolver esse outro problema aqui, ó, que é como se a sombra não tivesse pegado nessa parte, você vai fazer o seguinte, ó, vem nesse grupo aqui, nesse e nesse outro que está aqui embaixo, ó, essas duas formas aqui, joga eles para ficarem junto no mesmo grupo, seleciona os dois e aí você pressiona Ctrl E, que aí ele vai tirar aquela faixa branca que tem aqui no meio. E basicamente isso, tá, ó, tá feito. Se vocês quiserem um tutorial com passo a passo mais detalhado, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai fazer. Agora eu vou tirar esse logo aqui do fundo, ó, desabilitar ele aqui. Vamos criar um degradê aqui, ó, clicando no plano de fundo. Vamos clicar aqui, degradê. Vamos configurar aqui um degradê só para ficar mais fácil a exibição. Vamos colocar aqui um azul escuro, talvez aqui assim. E aqui no outro lado também,
Vamos colocar um tom de azul, só que um pouquinho mais claro, tá? Talvez aqui assim fique legal. Ok, deixa eu só aumentar aqui a opacidade. Ok, pronto, olha só. Então nós temos já um logo praticamente vetorizado, né? Ampliado, digamos assim. Aí, logicamente, ó, tem alguns ajustes que você pode fazer na mão, tá? É só você selecionar as camadas aqui e ir realizando os últimos ajustes aí, caso você queira. É bem mais prático do que você ter que desenhar tudo do zero, no caso, refazer a criação do logo novamente, tá? Aqui a gente, no caso, decalcou e fez a coisa acontecer. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo. Se seu amigo quer aprender também a fazer isso aqui, manda esse vídeo para ele, tá? Mande, que vai me ajudar bastante e eu tenho certeza que vai ajudar ele também. E logicamente que se seu logo tiver texto, você faz exatamente o mesmo processo, caso você não tenha a mesma fonte utilizada. Beleza? Então, espero que você tenha gostado mesmo dessa dica. Valeu, falou e fui!